Olá, pessoal do oitavo ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Tudo bem? O pessoal aí que optou pelas aulas remotas, né? Como eu já havia falado na última aula, essa aula é apenas para corrigirmos, né? Para discutirmos aí as atividades. Então, pega o livro, abre na página 45, livro didático, certo? Tem lá a parte interpretando documentos, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A gente já leu ontem, né, esse texto, né, na aula de ontem. Então, vamos para as questões. Né? Questão: de acordo com essa declaração, quais são os direitos imprescindíveis do homem, ou seja, do ser humano? Quais são os direitos que são inalienáveis? Né? Então, aí podemos ter, de acordo com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente pode citar a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Certo? Liberdade, propriedade, segurança e a resistência à opressão. 2. Quais mudanças a elaboração desse documento proporcionou ao terceiro Estado? Né? O terceiro Estado, né, assim como todos os integrantes da sociedade francesa, passaram o direito de ter, né, direito de ter a propriedade, por exemplo, direito de ter liberdade, né, de resistir à opressão, de resistir, por exemplo, a um rei tirano. Então, eles passaram a ter esses direitos agora, assim como toda a população francesa. Tá certo? Questão 3, segundo a declaração, qual deveria ser a função dos governantes? De que forma essa ideia contrariava o absolutismo? Segundo o texto, um governante ele não deve governar para si, né? Ele deve governar para o povo, para algo maior que é a sociedade, que é a população. Isso contraria os reis absolutistas porque retira desses reis todo o poder absoluto, né? Esse tipo de governo colocado pela Revolução Francesa, pelo início da Revolução Francesa, coloca em xeque o poder desses reis absolutistas, certo? Vamos agora para a página 49, tá? Página 49, troca as ideias, né, o tópico aí. Leia com os colegas o texto a seguir. Como vocês estão nas aulas remotas, a gente lê junto, certo? Leis revolucionárias não davam nenhum direito àqueles suspeitos de oposição ao povo. Os tribunais interpretavam falta de entusiasmo pela revolução como prova de culpa. Portanto, todo aquele que não tivesse participado de manifestações de apoio às novas autoridades podia ser levado ao julgamento. Cidadãos comuns passaram a denunciar vizinhos como sendo aristocratas, um termo que agora designava qualquer suspeito de opor-se à revolução. Cerca de 30 mil franceses foram denunciados como inimigos do povo e guilhotinados entre os anos de 1793 e 1794. O terror supostamente visava intimidar reacionários à obediência, mas na prática também aterrorizava adeptos da República. A revolução estava devorando a si mesma. Isso é um fragmento, né, do livro aí, sobre a Revolução Francesa, né, do Marc Almond. E fala aí sobre o terror e o grande terror, né, que condenou muitas pessoas à morte. Vocês vão discutir, né, a frase: a revolução estava devorando a si mesma. O que é que vocês vão colocar aí? O que é que vocês vão discutir? Que a revolução, além de ter perseguido os opositores, que de fato eram opositores à Revolução Francesa, passou também a perseguir, né, os próprios jacobinos. Os jacobinos, girondinos, então, passou a perseguir pessoas que defendiam a própria Revolução, certo? Além disso, essas condenações eram feitas sem provas, apenas pessoas que delatavam, né? Achavam que aquelas pessoas eram contra a Revolução e acabavam dizendo que aquelas pessoas eram condenadas à morte, tá certo? Então, as provas eram frágeis. Então, foi um governo altamente repressivo.
Um governo que ia contra aquilo que foi colocado no início da Revolução Francesa, que era um governo com liberdade, né? Que era um governo que não teria autoridade. Então, a Revolução estava devorando a si mesma porque ela estava indo ao contrário daquilo que ela estava colocando na própria Constituição de 93, né? A Constituição que foi feita durante a Revolução Francesa. Certo? Então, por isso que ela estava devorando a si mesma. Página 50. Um dos exemplos mais... É o texto, né? Um dos exemplos mais claros da invasão do público no espaço privado é a preocupação constante com o vestuário. Desde a abertura dos Estados Gerais, em 1789, a roupa possui um significado político. Michelet descreveu a diferença entre a sobriedade dos deputados do Terceiro Estado à frente da procissão da abertura. Uma massa de homens vestidos de negro, com trajes modestos, e o pequeno grupo refugente dos deputados da nobreza. Com seu chapéu de plumas, suas rendas, seus paramentos de ouro, segundo o inglês John Moore, uma grande simplicidade e, na verdade, a avareza do vestuário era considerada como uma prova de patriotismo. Em 1790, os jornais dedicados à moda apresentam um traje estilo Constituição para as mulheres, que em 1792 torna-se o chamado traje estilo Igualdade, como um tocado muito em modas entre as republicanas. Segundo o jornal de La Monde, não sei dizer o restante, Jornal da Moda e do Gosto, né? A grande dama de 1790 veste cores listradas, estilo nação, e a mulher patriota usa tecido de cor azul rei, com chapéu de feltro negro, fita de chapéu e rosetas de cores. Está falando da moda, né? E aí tem as perguntas. Segundo o historiador Michelet, os deputados que representavam o Terceiro Estado na Assembleia dos Estados Gerais utilizavam trajes sóbrios, em sua maioria pretos. Enquanto isso, os representantes do Segundo Estado usavam roupas luxuosas repletas de ornamentos caros. Que diferenças entre os dois grupos podem ser notadas conforme o vestuário de cada um deles? Que a nobreza vestia roupa que expusesse sua riqueza. Tá? Claro, oriunda da exploração do Terceiro Estado. Tá certo? E o Terceiro Estado vestia a roupa que eles conseguiam comprar, né? Não dava para exibir muito luxo, porque eles não podiam comprar, tá? Já o Primeiro Estado, já a nobreza, se utilizava de roupas caras, roupas luxuosas. 2. De acordo com o inglês John Moore, a simplicidade e até a avareza no modo de se vestir eram considerados uma prova de patriotismo. Por quais motivos ele poderia fazer essa afirmação? Segundo o texto, né, se vestir simples implicava não demonstrar interesse, tá? Com essa ideia de patriotismo. Então, se você se veste simples, você não é uma pessoa patriota. Porque isso faz referência muito à nobreza, tá, pessoal? A nobreza que se vestia com toda a pompa, com todo o luxo. E ali ele estava simbolicamente representando quem estava no governo, que era o rei Luís XVI. Então, eles se vestiam muito bem. A nobreza se vestia muito bem, tá? Então, quem não se vestia dessa forma, tá, não era patriota, segundo essa ideia nobre, essa ideia que o John Moore traz. Tá bom? 3. Durante o período revolucionário, os sans-culottes deixaram claro sua posição política ao tipo de calça que fazia parte da sua vestimenta. Completamente diferente da que costumavam utilizar os nobres. De que modo o vestuário dos grupos menos favorecidos pode ter se transformado em uma forma de expressão política? Então, a gente pode falar da forma de se vestir mais simples, né? Eles não utilizavam aparatos de luxo, tá? Claro que isso é uma consequência da condição financeira deles, tá? Mas, por exemplo, eles passaram a usar calças longas e não calças até o joelho, porque isso era a nobreza que utilizava dessa forma, tá certo? Então, a forma de se vestir, que não era de luxo, dizia muito sobre
essa revolução, tá bom? Vamos para a página 51, tem outro textão aqui, né? Interpretando documentos. Vamos lá. Página 51. É o caso, especialmente do ensino, onde a revolução inova ao consagrar os princípios da instrução leiga, pública, gratuita e universal, incluindo ambos os sexos. Todas as classes e idades, mas também no campo das artes, houve modificações importantes. O mencionado culto a Roma associou-se ao estímulo do neoclassicismo com Jacques Louis David, um dos maiores pintores de todos os tempos, tendo sido membro do Clube Jacobino e participado ativamente da Convenção dos Revolucionários. Ele é, porém, só o nome mais conhecido entre outros muitos artistas e pesquisadores que militaram na política e na cultura a favor dos ideais da República. Foi nessa última, no último exemplo, que se tornou finalmente realidade o plano de criar os museus, onde a arte poderia ser admirada pelo grande público, e não só pelos mecenas da aristocracia e alta burguesia, como antes. De acordo com George Greenspan, a Revolução inovou ao consagrar os princípios da instrução leiga, pública, gratuita e universal, incluindo ambos os sexos, todas as classes e cidades. Com base nisso, responda as seguintes questões. Qual é a relação entre as mudanças no ensino e os ideais iluministas relacionados à educação? A questão do direito, né? A educação agora não vai fazer parte apenas da classe nobre, mas sim de toda a população, porque ela vai ser universal, tá? Além disso, não vai ter a influência da religião, tá? Então, ela vai ser pública, vai ser universal, tá? E isso era defendido pelas ideias iluministas, tá? Essa ideia de valorização, essa ideia da valorização da racionalidade, da educação, dos estudos científicos. E, segundo o texto, isso agora vai ser público e universal, certo? Letra B. De que maneira as novas normas para a educação se contrapunham à educação no antigo regime? A educação no antigo regime estava relacionada à questão religiosa, certo? E nem todos poderiam participar dessa educação, apenas os filhos da nobreza. Agora não. Agora é uma educação que ela vai ser universal e que vai ser desligada da religião, vai ser separada da religiosidade ou dos princípios cristãos, né, dos princípios religiosos. Tá certo? Vamos agora para a página 53, né, rapidinho aqui, para a aula não ficar muito grande. Observe a imagem a seguir. De que maneira a imagem pode nos ajudar a compreender a França pré-revolucionária, né? A gente vê ali o povo, né, o terceiro estado, né, principalmente a sociedade mais pobre, o terceiro estado, né, carregando o clero e a nobreza. Isso explica muito bem, né, a crise que vai se instalar na França pré-revolucionária. 2. Os acontecimentos a seguir estão todos relacionados à Revolução Francesa. No entanto, eles encontraram-se fora de ordem. Então, vocês vão colocar aqui, tá bom? Constituição, deixa eu ver, assim, vocês vão colocar a ordem, né? Vocês vão colocar 1, 2, 3. Então, Constituição de 1791. Né? Primeiro vamos encontrar o primeiro, é melhor, né? Então, Estados Gerais é o primeiro acontecimento. A Assembleia Nacional Constituinte, né? Eles formam a Assembleia Constituinte, depois que o Rei Luís XVI fecha a Assembleia. O terceiro vai ser a Constituição de 1791, né? Vocês vão colocando 3 aí, né? 1, Estados Gerais. 2, Assembleia Nacional Constituinte. 3, Constituição de 1791. 4, Convenção Nacional, na época das invasões. 5, período do terror. E 6, o diretório, né? Já para a final da Revolução Francesa. Relaciona as colunas na questão 3, né, corretamente. Primeira aba, né? Prisão na qual os reis do antigo regime costumavam encarcerar seus inimigos políticos. A gente está falando aqui da Bastilha, né? Inclusive, é o marco da Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha. Afirmativa 2. Grupo revolucionário considerado mais radical, com as pretensões republicanas. São aí os jacobinos, né? O item 4. 3. Aprovado em 1790,
aceitava o confisco dos bens da igreja e que seus membros passariam a ser funcionários públicos. Demonstra claramente qual era a posição da Revolução contra essa instituição, está falando aí a Constituição Civil do Clero, né? Afirmativa 4, grupo formado por membros do terceiro estado, como pequenos burgueses e camponeses. Uma de suas principais reivindicações era o sufrágio universal masculino, a gente está falando dos sans-culottes, né, que é o item 6. Afirmativa 5, documento no qual se afirmava vários valores iluministas, como o dever de os governos preservarem os direitos naturais, como a liberdade. A gente está falando aí do item 2, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o último item, o grupo revolucionário é considerado mais moderado, desejava acabar com os privilégios da classe no antigo regime, mas não necessariamente mudar o regime político na França. A gente está falando dos girondinos, né, que eles eram uma alta burguesia e era mais moderado, né, as suas colocações. Certo? Na página 54, sobre a França durante o século XVIII, responde as seguintes questões. Quais eram os principais objetivos da reunião dos Estados Gerais? Eram resolver os problemas financeiros, tá certo? Letra A. Letra B. Quais eram os privilégios que os representantes do clero e da nobreza detinham? Eles não pagavam impostos e recebiam pensões reais, tá? Não pagavam impostos. Só alguma coisa. Eles não pagavam impostos e recebiam pensões reais e tinham controle político. Certo? É por aí. Questão 5. Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza da alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Um texto aí, né, do Hunt, né? O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito acima é parte, relaciona a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa. Tá? Então, vocês vão marcar aí a questão, que vai ser a letra E, aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social. Então, ele está tirando luxo, né, pela moral, pela razão, né? Então, ele vai colocando em seu texto, tá certo? Última questão, tem um texto, né? Nos estados aristocráticos, a palavra pátria tem sentido unicamente para as famílias aristocráticas. Isto é, para os que se apoderam da soberania. Somente na democracia, o Estado é realmente a pátria de todos os indivíduos que o compõe e pode contar com um número de defensores, preocupados pela sua causa, tão grande quanto o número de seus cidadãos. Então, tem as afirmativas. A revolução ocorreu na França porque a nobreza, ou seja, a aristocracia, não tinha a intenção de perder seus privilégios de classe. Será que está correto? A aristocracia não queria perder? Lógico que não queria mesmo. Então, está correta essa afirmativa 1. Afirmativa 2. Apesar de o rei Luís XVI tentar aplicar algumas ideias liberais e ser considerado um despota esclarecido, ele não era despota esclarecido, ele era um rei absolutista mesmo, totalmente absolutista. Então, a afirmativa 2 está incorreta. Afirmativa 3. A revolução ocorreu na França liderada pela burguesia, que realmente desejava liberdade, igualdade e fraternidade para todos os segmentos do terceiro estado. Não. Aquilo que eu falei, a população mais pobre ela é utilizada como massa de manobra, né? Eles incitam a população a fazer o que eles querem, mas quando tem os ganhos, a população é excluída. Afirmativa 3 está errada. Afirmativa 4, Robespierre, um dos líderes mais radicais dos jacobinos, ao chegar ao poder, implantou o chamado período do terror, a fase mais sangrenta da Revolução, na qual ele tentou eliminar todos os seus inimigos políticos. Está correta. Afirmativa 1, 4 é a letra D.
Tá certo? Então, é isso. Como atividade, né, vocês vão fazer o capítulo 4, lá do livro de atividades, né, páginas da 24 até a 26. Páginas da 24 até a página 26. Certo? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Certo? Tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau.